Eu sei que você deve ter muitos objetivos e muita coisa para conquistar na sua vida, assim como eu, mas vai por mim. Às vezes é normal se sentir perdido. Esse é o tema da Sexta Sincera 7, que era para ser 7 é o número da perfeição, e eu queria fazer algo legal, fazer algo, empolgante, porque 7 é o número da perfeição, mas eu preciso ser sincero, transparente, porque senão não é a Sexta Sincera, é a Sexta Ensaiada. Então vamos falar desse assunto que é muito interessante e é uma qualidade que eu sempre tive na minha vida que eu vejo que poucas pessoas têm. Então, pessoal, para contextualizar um pouco mais sobre como eu cheguei nesse ponto, a minha mente ela tá passando por muitas mudanças recentemente e muitas viradas de mindset, alterações no contexto da empresa, alterações no contexto do que eu acreditava que era, mas na verdade não era. E é normal passar por esse tipo de metamorfose. E o que acontece, pessoal, é que nesse meio tempo, nesse processo, é muito normal a gente se sentir meio deslocado, meio perdido. Tipo quando você está no emprego há 2 anos mais ou menos, e aí você sai do emprego e fica uma semana parado, sem trabalhar, sem fazer nada, só acordando, existindo. Parece que fica uma lacuna, parece que a sua vida ela tá diferente. E normal, no mundo do empreendedorismo, no mundo dos negócios, também é assim. Na nossa vida, na real, no geral, também é assim. Eu estava passando por muitas mudanças pontuais, né? Mudanças de opinião, por exemplo. Desde quando eu comecei, eu achava que o home office ele era a parada mais legal que tinha, assim, no sentido de trabalho, porque eu conseguia trabalhar da minha casa, eu não dependia de pegar um deslocamento de casa trabalho, trabalho casa, não precisava ficar tão engessado em cima de horários do tipo, vou ter que acordar a tal hora, vou ter que sair a tal hora, vou ter que chegar a tal hora. E por acreditar em todas essas esferas, eu gostei muito do que foi o home office na minha vida. Na verdade, eu ainda estou de home office, vai fazer 2 anos. Na verdade, já passou de 2 anos. E, cara, trabalhar assim é bom. Quando você está sozinho ou quando você delega sua mente para pessoas operacionais, pessoas que têm tarefas pontuais. Só que eu não tenho só uma empresa e a outra empresa que eu tenho, ela tem sócio. Então, eu não penso sozinho nessa outra empresa. O meu sócio pensa junto comigo. E recentemente, já tem mais ou menos aí quase 2 anos de sociedade. A empresa veio depois, um pouco depois do que eu fundei a minha sozinho. E nesse tempo deu certo, até certo ponto, só que eu percebi que não era bem isso. Não era essa, não é esse o caminho que a gente deve seguir para alcançar o sucesso de fato. Por quê? O home office ele surgiu muito por causa da pandemia, todo mundo ficou intocado em casa. Ele tem assim seus benefícios, tem suas vantagens, mas cara, uma coisa que ele não entrega é energia. E durante muitos meses, eu e meu sócio, a gente tem se desentendido, a gente tem trazido na mesa problemas que na teoria não eram para existir. E eu fiquei procurando vários porquês, várias causas disso acontecer. E cheguei na conclusão de que, cara, isso está acontecendo porque a gente está em home office. Ou seja, a cabeça dele aqui, pensando dentro do quadrado dele, a minha pensando dentro do meu quadrado. Inovação, mudança, melhoria, parará, parará, parará. Cada um pensa de um jeito, porque a gente não está acoplado junto, pensando igual. Ah, Lucas, faz um Google Meet, faz um Zoom. Não é a mesma coisa e é diferente eu fazer um Zoom ou um Meet de 1 hora por dia e estar presencialmente junto com uma pessoa 6 horas por dia. Cara, é chato, é desgastante, é cansativo, poxa, muito mais cômodo trabalhar no escritório da minha casa, que é bem mais confortável e eu não preciso vestir, por exemplo, calça e tênis. Mas a gente tem que decidir o que a gente quer da nossa vida. E cara, eu quero que um dia a minha companhia, a minha empresa, ela não precise de mim para funcionar, ela rode sozinha. E para que isso aconteça, preciso de pessoas competentes junto comigo. E para ter pessoas competentes junto comigo, eu preciso começar um movimento de cultura, porque sem um movimento de cultura isso não acontece espontaneamente.
Só que para começar um movimento de cultura, não tem como eu enfiar um monte de gente no meu escritório ou fazer todo mundo ficar home office, porque isso não gera cultura, isso não gera energia conjunta. No home office, a maioria das pessoas está pensando dentro da sua janela ali, da sua casinha. E aí, se você quiser executores, operadores, pessoas que vão estar mais dentro da parte técnica, ok, legal. Ou se você quiser também pessoas comerciais, mas pessoas que têm muita experiência, a sua empresa é uma empresa tradicional, você não está ali naquela parte comercial muito agitada, ok também. Mas, cara, se você quiser uma empresa forte, cultura forte, processos fortes, cara, processos que fazem as pessoas quererem crescer junto com você. Se você quer expansão, se você quer se tornar uma empresa que fatura 8 dígitos por ano, que é acima de 10 milhões, você tem que ir para o presencial. Você tem que sair do home office, você tem que sair da sua toca. Ah, mas eu tenho 30 colaboradores home office. Não é a mesma coisa do que você botar todo mundo no presencial pensando junto, com as mesmas cabeças, com o mesmo foco, a mesma energia. Cara, é totalmente diferente. E aí, por estar desconstruindo essa crença na minha cabeça e começando essa transição para o presencial e tentando estruturar como vai ser isso na prática, eu estou passando por várias mudanças mentais e junto a isso tem os processos do dia a dia da empresa. Então, é venda que você acha que vai entrar e não entra, é uma coisa que você estava esperando muito para ter e aí aquela coisa ela não vem por causa de uma outra coisa, enfim. O que eu quero dizer com toda essa contextualização que eu trouxe para vocês? Às vezes a gente se sentir perdido não é o buraco, não é o fim do mundo, não é uma coisa negativa, é até uma coisa normal da nossa vida. De verdade, cara, uma qualidade minha, que eu sempre falo de mim mesmo porque eu sei disso, é a sensatez. E eu tenho essa sensatez de que, cara, se sentir perdido às vezes é necessário para você se encontrar. Tem muita gente que tenta evitar ao máximo o caos, tenta evitar ao máximo a desordem, tenta evitar ao máximo a confusão mental, só que é no caos, é na confusão mental, é na desordem que as coisas tomam seus lugares, sua ordem, sua cronologia e o seu crescimento. Um marinheiro que ele é bom, ele é experiente, ele é forte, ele não é treinado, ele não fica bom só com treinos teóricos, só com treinos dentro de praias brandas. O marinheiro bom é aquele que aguenta ventania, é aquele que aguenta tempestade, é aquele que aguenta um mar agitado. Uma vez, quando eu estava estudando para concurso, antes de eu começar a empreender, a minha, na época, namorada tinha me dado um quadro de um barco. Eu gosto muito de One Piece, e aí ela desenhou para mim um barco pegando fogo, um marinheiro, que era para ser o Luffy na teoria, para quem conhece o anime. E a frase embaixo: mar calmo não faz marinheiro bom. E é sobre isso, pessoal. Se você está se sentindo perdido, se você está se sentindo desanimado, se você está se sentindo meio deslocado, saiba que isso é algo necessário e fundamental para o seu crescimento. Porque quando você está muito tranquilo, quando você está muito cômodo, as coisas tendem a se acalmar, as coisas tendem a ficar igual aquela praia calminha. A onda vai, volta, vai, muito pacato, muito passivo. E esse não é o ambiente do crescimento. Pega um surfista, por exemplo, você acha que ele vai se desenvolver se ele ficar só nas marolinhas, só nas ondas menores? Cara, quanto mais o surfista ele aprende a surfar, mais praias bravas ele tenta pegar, mais lugares agitados ele tenta ir. Por quê? Porque ele sabe que ele só vai evoluir se ele começar a subir o degrau. E aí você pode também estar na fase da praia calma, da praia pacífica. Só que estar nessa fase antes de chegar no seu objetivo, então, o meu objetivo é faturar 1 milhão, é ter 1 milhão na conta, o meu objetivo é passar dos 10 milhões por ano de faturamento, meu objetivo é ter 50 colaboradores, e aí você está, por exemplo, com 10 colaboradores, você está ali com 100 mil reais na conta e está acomodado, não consegue ali expandir mais e não tem aquele tesão do início. O que eu recomendo para você? Cara, você precisa investir em novas frentes.
Uma delas, se você não investe, a internet. Então, esse vídeo ele foi mais para desabafar. Eu falei de várias coisas isoladas aqui que estão pontuando o caos da minha mente e também do que eu estou vivendo atualmente. Eu quero que você deixe seu comentário aqui me falando um pouco do porquê você clicou nesse vídeo, porquê que você está se sentindo perdido, para a gente trocar uma ideia e evoluir junto. E também avisar que este canal aqui está recebendo investimento. Não é de terceiro, não é de um fundo, não é de doações, é meu mesmo. Eu estou investindo em estrutura para esse canal, os vídeos vão melhorar de qualidade, vocês estarão de camarote para acompanhar isso. Então, por favor, se você chegou até aqui, se inscreve nesse canal. Essa foi a Sexta Sincera 7, eu quero chegar na 100, se Deus quiser. Cara, deixa seu like, deixa seu comentário, me fala aqui um tema de vídeo que você gostaria que eu falasse sobre, principalmente envolvendo vendas, marketing digital, empreendedorismo, evolução pessoal, enfim, o que vocês quiserem aí, eu vou estar falando, que não seja besteira, que não seja bobagem, beleza? Mas é isso, mais uma sexta e até a próxima.